Oi, espero que esteja tudo bem com você. Nesta semana, temos uma atividade diferente a ser realizada. Você deverá realizar uma atividade online, ou seja, você irá responder a um questionário via internet a respeito dos assuntos tratados nas últimas semanas. Por isso, preparamos esse material para fazer uma revisão conceitual com você. Escolhemos a utilização de mapas conceituais para facilitar seu entendimento. Sugerimos que você preste muita atenção às explicações e anote os principais pontos sobre o assunto no seu caderno. No final desse material, haverá uma breve explicação de como será sua atividade online. Então, vamos começar. O primeiro assunto tratado nessa atividade online será grandezas e medidas. De forma bem simples, podemos entender que uma grandeza é tudo aquilo que pode ser contado ou medido. O número de alunos em uma sala é uma grandeza, e essa grandeza é obtida por contagem, ou seja, eu posso dizer que no sexto A estão matriculados 25 alunos. Então, a quantidade de alunos em uma turma é uma grandeza. No entanto, algumas grandezas, como por exemplo o tempo ou a altura de uma pessoa, não podem ser contadas. Nesse caso, diremos que essas grandezas são medidas. Por isso, ao estudar grandezas, também estudamos instrumentos de medida. Por exemplo, para medir o tempo, podemos usar um relógio ou um cronômetro. E para medir a altura de uma pessoa, podemos utilizar uma fita métrica ou uma trena. Para cada grandeza, existe um instrumento próprio de medição e também uma unidade de medida associada. Se novamente pensamos na grandeza tempo, podemos utilizar como unidades de medida o segundo, o minuto, as horas, as semanas, os meses, os anos e outras unidades além dessas. Tudo isso depende do problema que estiver estudando. Por exemplo, se eu te perguntar quanto tempo você fica no intervalo, você vai me dar a resposta em minutos. Mas se eu te perguntar quanto tempo leva para a Terra dar uma volta completa ao redor do Sol, você vai me dizer que é necessário um ano. Então, em situações diferentes, as grandezas utilizadas são diferentes. Outro assunto que será abordado na atividade online é o estudo sobre polígonos. Os polígonos são figuras geométricas bidimensionais, ou seja, são figuras que possuem duas dimensões: o comprimento, que é uma medida horizontal, e a largura, que é uma medida vertical. Os polígonos são divididos em dois grupos, convexos e não convexos, e em nossos estudos daremos prioridade ao estudo dos polígonos convexos. Podemos nomear um polígono de acordo com a quantidade de lados que ele possui. Um polígono com 3 lados é denominado triângulo. Um polígono que possui 4 lados é chamado de quadrilátero. Um polígono com 5 lados é um pentágono, com 6 lados temos um hexágono. E assim por diante. A lista com o nome de outros polígonos você encontra no material referente a esse assunto. Para finalizar, se um polígono apresentar todos os lados com a mesma medida, ele é denominado polígono regular. São exemplos de polígonos regulares: o triângulo equilátero e o quadrado. Ainda sobre o tema polígonos, cabe destaque o estudo dos triângulos. Os triângulos podem ser nomeados de acordo com as medidas dos lados.
Chamamos de triângulo equilátero aquele triângulo que possui todos os lados com a mesma medida. Também temos o triângulo escaleno, aquele onde todos os lados possuem medidas diferentes. E o último triângulo dessa classificação é o isósceles. Ele apresenta dois lados com a mesma medida e um terceiro lado com medida diferente. Esse terceiro lado é denominado base. Sobre os quadriláteros, é importante você saber nomear cada um deles. Então, quadriláteros são as figuras que possuem quatro lados. Os mais importantes para a matemática são o paralelogramo, o retângulo, o quadrado, o losango e o trapézio. O que esperamos é que você veja a figura e saiba identificar qual quadrilátero ela representa. Ainda trabalhando com polígonos, chegamos a uma medida chamada perímetro. O perímetro nada mais é do que a soma de todos os lados de uma figura poligonal. Por ser uma grandeza, o perímetro precisa estar associado a uma unidade de medida, que pode ser o metro, o centímetro, o quilômetro ou o milímetro. Finalizando o estudo sobre polígonos, discutimos o conceito de área, que é a grandeza que mede o espaço ocupado por uma figura poligonal. Esta grandeza depende do comprimento e da largura e possui uma fórmula matemática para a realização de seu cálculo. Diremos que a área é a multiplicação do comprimento pela largura. Por ser uma grandeza, a área também possui uma unidade própria de medida. Podemos utilizar o metro quadrado, o centímetro quadrado, o quilômetro quadrado ou o milímetro quadrado. Informações importantes sobre a atividade a ser realizada. A atividade será online, ou seja, será feita pela internet através de um aplicativo denominado Google Forms. Você deve clicar no link indicado no material dessa semana para ser direcionada à atividade. Caso você não tenha acesso à internet, no final do material preparado pela escola estará os exercícios que você deve realizar no seu caderno. Fique à vontade para consultar o seu material. Faça os cálculos necessários também no seu caderno. A atividade é formada por 10 questões de múltipla escolha, cada questão com 4 alternativas possíveis, onde somente uma delas estará correta. Assim que você finalizar todas as questões, o aplicativo indicará como foi o seu desempenho e irá enviar o resultado para o meu e-mail automaticamente. Desta forma, eu poderei verificar quantas questões você acertou. Se você é aluno do professor Gilberto ou do professor Caio, enviarei para eles o resultado da sua atividade. Você só tem uma tentativa para realizar essa atividade e não há limite de tempo. No entanto, você deve realizá-la até sexta-feira. Depois disso, o aplicativo fechará o questionário. É importante ler com atenção as instruções que aparecerão na atividade antes de começá-la. Bom trabalho!